consiga ter aplicabilidade no teu negócio, na tua vida, imediatamente a partir do momento que a gente fechar essa apresentação. Essa é a nossa intenção, ok? Então, para a gente começar... E aí? Todo mundo está vendo a apresentação, está acompanhando bem? Design Thinking, que é isso, né? O que esse bicho come? O que vocês acham que é o Design Thinking? Alguém pode compartilhar com a gente, se já tem um conhecimento, o que acredita que seja? Vamos lá, pode abrir o microfone, pessoal. É para ser interativo, hein, gente? Vamos participar. Lá. O que vocês acham que é o Design Thinking? Mas, ó, a gente tem que combinar que tem que falar um de cada vez, tá? Senão todo mundo abre o microfone ao mesmo tempo assim, começa a falar, e a gente não escuta, cara. A gente não entende nada. Até mesmo para a gente balizar, né? Quem já conhece, já atuou, ou nunca ouviu falar, ou é novidade, ou alguém que já tem alguma experiência, também é legal. Vamos lá. Entender, né? Ó, Juliana levantou a mão. Vamos lá, Juliana. Fala aí, Juliana. Ó, eu assim, ouvi muito superficialmente, né? Não acabei não me inteirando, não tendo tempo prático, assim, para me inteirar, mas eu creio que é uma praticidade mesmo, né? É aprender a praticar o conhecimento, eu acredito nisso. Né? Assim, pelo pouco que eu li, foi o que eu entendi. Ok. Legal. Mais alguém? Malu? Olá, boa noite. Oi, Malu, boa noite. Bom, eu também nunca tinha ouvido falar, hoje entrei rapidamente na internet e eu entendi que é algo ligado à inovação. Ok, perfeito. Maravilha. Você nunca ouviu falar do Design Thinking? Nunca? Não, para mim é novidade. Tá bem, então você vai se apaixonar hoje. Vamos lá. Boa noite a todos aí, Daniel. Oi, Daniel. Tudo bem? Daniel. Recentemente eu tive a oportunidade de estar lendo um livro, né, que foi indicado inclusive pela empresa, e achei super interessante e sim, eu acho que é uma construção de ideias, né, de insights assim, que a gente pode abordar alguns problemas relacionados à informação, conhecimento, propostas de algumas situações de cada equipe, né, e participar, cada um deles, na aquisição do conhecimento para junto ter um ganho. Então, acho que é uma engenharia, vamos dizer, entre o seu líder e um colaborador, uma equipe, etc. Algo nesse sentido, né? Uma engrenagemzinha. Muito bom, muito bom. Acho, né? Isso aí. Tá no caminho certo. Mais alguém do time quer compartilhar o que acha que é o Design Thinking? Pessoal, não tem certo ou errado, tá? É o momento aí da gente ter um momento de entendimento, né, do nosso cenário aí, de como que vocês estão referente a esse conceito, ou a essa metodologia, ou essa abordagem do Design Thinking, enfim. Não tenham vergonha. E o momento que a gente vive é o momento de não ter vergonha, tá? É o momento de se expor, de falar e de tirar dúvida e de pôr a cabeça para bater. Então, se tiver alguém mais para falar o que é Design Thinking, o que acha que é, vamos lá, vamos contribuir. Adriano, vai falar, Adriano? Cara, boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. E eu também não tinha ouvido falar dessa ferramenta aí, dessa solução, né? Então, fiquei curioso para conhecer. Legal. Tá? O que eu tenho de informação é que os colegas aí já apresentaram, entendeu? Bacana, bacana. Bem-vindo. Legal. A gente já está aprendendo um pouquinho mais aí com vocês também, com a visão, né, e a forma de vocês enxergarem o que é o Design Thinking, né? Mas sem demora. Todo mundo vê a tela? Sim. Bom, é uma abordagem, então, pessoal, estruturada de inovação focada no ser humano, com o propósito de gerar soluções criativas. O Design Thinking olha para o ser humano. Todas as soluções são colocadas com a necessidade do ser humano.
né? Não é olhar para o resultado no final do número, isso é importantíssimo. Mas qual que é a necessidade real do ser humano, do teu cliente, das pessoas, da tua organização, da tua fábrica, da tua empresa em si, né? Para gerar valor e agregar valor no negócio como um todo. Quando a gente põe dessa forma, não é tão bicho de sete cabeças, né? Posso complementar, Rodolfo? Por favor, Ricardo, vai lá. É interessante que vocês saibam que o Design Thinking ele é feito de pessoas, com pessoas, que são vocês, para pessoas. Então, ele é centrado, o Design Thinking ele é centrado no ser humano. Nós vamos buscar sempre uma solução para alguém. A gente está procurando uma solução que vai melhorar a vida de uma pessoa. Tá? Então, assim, todo o trabalho que nós desenvolvemos no Design Thinking é centrado no ser humano. Esse é o grande diferencial do Design Thinking. Sempre existe um elemento humano no processo. Tá? Então, assim, todo esse conjunto de informações que vocês vão conhecer agora, ela é direcionada para que a gente faça uma melhoria ou de processo, ou de estrutura, ou de geração de inovação, ou de geração de um produto focado sempre para o ser humano. Beleza? E é muito importante porque hoje, no cenário que a gente vive, o ser humano ele acaba ficando mais um número, né, dentro da organização e até dentro do país, aí, do sistema de saúde, enfim. É interessante que a gente olhe para isso e tudo que a gente vai construir quando a gente fala da abordagem do design é de ser humano para ser humano, entendendo as demandas e as principais necessidades, certo? Então, hoje, quais são os principais tipos de questão, né, que a gente enfrenta e que o design vem muito bem encaixado para solucionar? Eu tenho que ficar virando a câmera aqui de um lado para o outro para eu ver vocês e continuar vendo a apresentação sem prejuízo. Vamos lá. Tá vendo? Aqui seria um slide que a gente poderia falar sobre o Covid-19, a gente não quis falar. Estamos em meio de grandes mudanças, né, de transformação digital, a revolução, falam de gestão 4.0, indústria 4.0, bastante informação, bastante tecnologia, e aí nós vamos colocar na aplicação isso, a base não está preparada, né? A gente fala de indústria 4.0 e as indústrias não fazem a gestão da indústria 1.0, né, que é PDCA, que é controle de informação, de estoque. Então, isso é uma ferramenta também para a gente poder enxergar isso. Faz sentido para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Vamos levantando a mão, vai perguntando. É bom lembrar também, Rodolfo, que hoje a gente tem um conceito novo chamado VUCA, né? Que é esse momento de extrema complexidade que está vivendo o mundo como um todo, né? O mundo está complexo, né? Tá extremamente volátil, né? Então, todas as soluções que a gente conhece de administração, de gestão que nos trouxe até aqui hoje, elas não conseguem mais atender as demandas desse mundo VUCA, né? Desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ter na manga, né, alternativas como Design Thinking, como Project Model Canvas, que são métodos ágeis, né, como Scrum, para poder colocar na mesa para buscar alternativas mais ágeis, para a gente conseguir sair de uma situação comum, né, para buscar alguma solução diferenciada, uma solução disruptiva, talvez, se a gente conseguir, né? Mas sair do que é comum, né, do que é convergente, que são sempre as mesmas soluções que normalmente aparece aquela pessoa sempre na reunião e fala, eu já tenho a ideia, eu já tenho a solução para esse problema, só que assim, é sempre a mesma solução, né, que a gente chama de mapas antigos, né? Quer dizer, você vai continuar numa rota que já não atende mais a realidade de hoje, né? E aí entra o Design Thinking você vai continuar a apresentação aí, que é o teu tua próxima. Deixa eu só pegar um gancho do Ricardo aí rapidinho, tá? Ele falou em ideias, né? Que todo mundo tem ideias. Deixar só aqui um insight para todos aqui. Que a gente ouve falar que ideias, todo mundo tem ideia. Ideia sem execução é alucinação. Ter ideia é muito simples, é muito fácil. Todo mundo tem. O problema é execução. Você colocar uma ideia em execução. Então, ideia sem execução é alucinação. Ponto. Morreu ali. Então, o grande lance é executar a ideia que a gente tem. Vamos lá. Segue o jogo.
E aí executar a ideia que a gente tem, né? Ô Arthur, dá uma passada nos mic aí, vê se tem algum aberto. Tô ouvindo uma... Só para a gente não prejudicar o áudio. A ideia, pessoal, sem execução, né, não é alucinação, igual o Paulo complementou, e tem uma outra também que é meio jargão, mas funciona bem para agora. A necessidade é a mãe da inovação, né? Isso foi, eu ouvi isso aí do Alexandre Ambar, ele postou isso num grupo que a gente está, ele comentou. A necessidade é a mãe da inovação. Então, o momento que a gente está vivendo mais do que nunca é um momento de entendimento, é um momento de olhar para dentro, né? De olhar para o mercado, de entender quais são os próximos cenários, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer depois e depois ainda, como que eu vou me posicionar dentro desse tabuleiro de xadrez aí, que é o mundo de negócios, né? Que você faz um movimento aqui, o mercado vem, faz outro ali, te derruba, ou você sacrifica a rainha para ganhar. É aquela estratégia louca que a gente tem que acompanhar. E todas essas metodologias ágeis que o Ricardo citou vêm para complementar o trabalho, né? Então, o design ele é bastante interessante porque ele centra o ser humano, olha que legal, ele centra o ser humano no centro da solução, no centro do problema também, e é co-criado, né? Isso é muito importante. Bom, os 3 pilares do design, que aí a gente vai trabalhar isso com vocês mais arduamente daqui para frente, é a empatia, colaboração e a experimentação. Sem esses 3 fundamentos, nós não conseguimos fazer design thinking, nós não conseguimos implementar essa ferramenta. Isso é importante, Ricardo? Isso é essencial. Só para vocês terem uma ideia, esses 3 valores do design thinking eles são extremamente importantes. Primeiro que assim, você não começa, você vai colocar um problema, né? Você vai colocar um problema diante do seu time, né? Normalmente no design thinking a gente trabalha com um time multidisciplinar. Então assim, eu vou trazer para uma mesa aqui meu time e a primeira coisa que a gente precisa ter é uma conexão empática pelo problema, né? Então as pessoas precisam ter um olhar empático por aquele problema, né? E a conexão empática ela é tão importante em todo o processo do design thinking, porque assim, ok, o time entendeu o problema, o time vai para cima do problema, a gente vai para a rua para conversar com as pessoas e eu preciso gerar essa conexão empática também com as pessoas. Então, assim, o processo todo do design thinking, para que eu possa, quando você vai entrevistar uma pessoa, por exemplo, normalmente as pessoas estão fechadas, né? O design thinking não é uma entrevista do tipo IBGE, né? É mais para de frente com o Gabi, né? Então você vai chegar nas pessoas e vai falar, olha, posso conversar com você aqui sobre uma ideia, né? Sobre um assunto, e você espera que essa pessoa possa colaborar com o seu problema, né? Essa primeira conexão empática, se você ganha a confiança dessa pessoa, que é teoricamente a sua persona, a pessoa que precisa responder às suas perguntas, ela começa a falar coisas que você nem imagina, né? E quando você perceber, a pessoa está falando muito mais coisas do que você precisava. Então, assim, nesse momento você precisa se desconectar dos seus pressupostos, né? Porque, assim, você vai ouvir coisas que são extremamente relevantes para o seu processo. Então, você tem que ir aberto para esse processo de entrevista, né? Então, assim, é um trabalho de empatia brutal, né? Falar de empatia é muito fácil, ser empático é muito diferente. Isso é um exercício constante que a gente precisa fazer. Empatia não é fácil de trabalhar. A gente precisa exercitar isso como se fosse uma musculatura, ok? Eu não sei fazer isso, é claro que o Cássio tá no estacionamento, já tá voltando. Ele tá puxando o pneu. Arthur, olha o Mike aí. Já. Bom, pessoal, isso que o Ricardo falou foi bastante relevante. Ele já começa a dar dicas de como que a gente implementa isso no nosso dia a dia, tá? Então, é sempre rico quando você envolve pessoas de outros times para discutir soluções que talvez não seja problema daquele cara. Ele vai te trazer um olhar diferente, né? Ele vai colaborar para você nesse momento.
Então, se você quiser implementar o design na tua empresa e aí no seu negócio, é interessante que você tenha times multidisciplinares formados. E, nas principais necessidades, chame especialistas de fora para compor esse time e participar dessa solução com você, para trocar ideias sobre mercado, sobre venda, sobre marketing, sobre pessoas, sobre comportamento, sobre gestão, sobre finanças, né? Que agora é o momento da gente olhar para tudo isso. Então, você consegue aplicar isso dentro do teu dia a dia de uma forma muito natural e talvez você já faça isso e você nem sabe que você está fazendo design, né, cara? Nas reuniões aí do seu dia a dia, envolvendo os outros times. Uma empresa, a gente sabe que é uma engrenagem, quando uma área vai mal, a outra área vai mal, não tem entrega. O que eu costumo encontrar, infelizmente, na maioria das empresas que eu passo, não são todas, mas na maioria, o pessoal fica achando culpado, né? Não fica achando solução. Então, eu não entreguei porque o PCP não programou, eu não fiz porque o compras não comprou, o comercial não implantou pedido. E aí a gente não tem uma conexão realmente empática com a dor, com o problema, e quem está sofrendo lá na ponta é o meu cliente, que não está recebendo o produto, é o meu mercado, que eu estou perdendo, e quem está tomando conta com isso é o concorrente, que está ganhando no mercado, e eu estou ficando com o filme queimado lá fora. Quando eu aplico essa metodologia de chamar a galera para conversar, para entender o problema, né, eu entro numa fase de entendimento. E aí nós vamos criar uma solução através da colaboração dentro de um ambiente colaborativo, né? Você vai ouvir as pessoas, não existe certo ou errado nesse momento. A gente quer o quê? Agilidade, a gente quer ideias novas, a gente quer mais do mesmo. Não quero mais do mesmo, eu quero pessoas que pensam diferente, que tragam soluções diferentes. Faz sentido isso para vocês? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, sinalizem para mim, alguma dúvida até aqui, tá legal? Vamos lá. Quem que abriu aqui, sinalizou. Primeiro acho que foi a Paula, é isso? Levantou a mãozinha. Vamos lá. Não, tudo ok. Faz muito sentido para mim. Eu tô me segurando aqui para não falar, que eu gosto muito de design thinking, faz muito sentido. Legal, Mas Paula. colaboração, eu penso também que os colaboradores e times se sentem engajados, né? Se sentem importantes também, uma vez inseridos no problema, que vão fazer parte da solução. Isso é muito bacana, cara. E os cases que a gente vai trazer para vocês aqui, vocês vão alucinar com quão óbvio é e o quão demorou para sair enquanto não envolveram outras pessoas para colaborar e fazer a coisa acontecer, né? Ricardo, comenta um pouco mais sobre a experimentação. Posso só fechar a colaboração? Oi, posso falar? Pode, por favor. Pode. Sobre a colaboração, Rodolfo, que é o seguinte, a gente não coloca numa mesa de design thinking pessoas da mesma área, tá, pessoal? A gente coloca um time multidisciplinar. Legal. E por que isso acontece? Normalmente você não traz para a mesa, por exemplo, só o pessoal do RH, só o pessoal da comunicação, só o pessoal do financeiro, sei lá, só o pessoal de compras. Eu vou procurar trazer uma pessoa de TI, uma pessoa de marketing, uma pessoa de RH, uma pessoa da operação, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um ponto de vista diferente dessas pessoas, sobre aquele problema que a gente vai trabalhar. E é isso que enriquece o design thinking. Porque o meu ponto de vista sozinho não vale nada, entendeu? Quando eu contrasto esse meu ponto de vista com as demais pessoas, aí é que surgem as grandes sacadas e os insights para o nosso processo de resolução de problema. Então, é isso que torna rico o processo do design thinking. Trabalhar com pessoas multidisciplinares, tá? De áreas completamente diferentes, normalmente áreas que não se falam, né? Vou trazer o advogado da empresa para sentar na mesa. Pô, mas o advogado, claro, se eu estou resolvendo um problema que vai envolver algum tipo de lei, algum tipo de norma, faz todo sentido o cara estar aqui na mesa com a gente. Eu não posso estar resolvendo um processo que eu vou chegar lá no final, o cara vai falar para mim, isso aí você não pode fazer porque, sei lá, existe uma lei aqui que proíbe que você faça isso. Aí você está com todo o seu processo desenvolvido, seu time já perdeu todo um tempo valioso e faltava essa pessoa, o advogado da empresa, por exemplo, para participar do processo. Ele não precisa estar, por exemplo, o tempo todo, mas era legal que ele esteja, quando a gente
onde a gente apresenta o problema, né, num primeiro encontro, e ele pode depois participar em mais alguns encontros, mas assim, seria uma pessoa essencial se você vai fazer um lançamento de produto, por exemplo, que você tem alguma regulamentação. Isso foi só um exemplo, tá? E aí Deixa eu só complementar. Oi, pode terminar. E aí tem o terceiro fator, que é um dos mais interessantes do Design Thinking, que é a experimentação. O que significa você experimentar? Você vai prototipar a sua ideia, você vai colocá-la em prática, você vai tangibilizar isso que você está pensando, essa ideia, e você vai testar. E nesse momento vem a parte mais interessante do Design Thinking, que é errar. O Design Thinking, o processo de errar, do erro no Design Thinking, ele é muito bem-vindo para o processo, desde que seja no começo do processo. Eu não posso errar lá no final. Mas, por exemplo, eu erro no começo, corrijo esse erro rapidamente. Por quê? Porque ele é iterativo, então eu vou testar essa minha hipótese, essa minha ideia, coleto o feedback das pessoas, né, com as minhas personas, coleto o feedback, faço a melhoria rapidamente e testo novamente. Então, você entra num ciclo de aprendizado. Então, estou errando para aprender, para melhorar. Não é errar e tudo bem, né? Mas, assim, o erro no processo do Design Thinking, ele é extremamente bem-vindo. E durante a nossa vida toda, a gente é educado a não errar, né? A gente é educado a dar resultado. Então, isso acaba atrapalhando o nosso processo criativo. Eu até quero aproveitar que a gente está com 30 pessoas na sala. Eu posso fazer uma pergunta, Rodolfo, para as pessoas aqui? Não sei será que pode, pessoal? Pode fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber quem se acha criativo aqui na sala. Levanta a mão aí que o Arthur vai falar para mim quantas pessoas se acharam criativas aqui na sala. Temos 30 pessoas na sala. Me dá um cheiro aí, mais ou menos, de quantas pessoas que... 10%, vai? 3 pessoas levantaram a mão, é isso? 3 pessoas. Eu vou contar para vocês uma experiência, 4, tá? Beleza. A gente foi dar uma palestra na FAP, lá de São José do Rio Preto, quase 200 pessoas na plateia. Eu fiz exatamente essa mesma pergunta. De quase 200 pessoas, 5 pessoas levantaram a mão, cara. Isso me assusta bastante, porque é o seguinte, aí vem a primeira dica da noite, tá? Tem um livro chamado Confiança Criativa. Então, anotem aí. Primeira anotação que vocês vão fazer. Confiança Criativa. Esse livro é do David Kelley e do Tom Kelley. Esse livro, eles são os fundadores da IDEO, que é uma das maiores empresas de inovação do planeta hoje. Os caras desenvolveram o mouse da Apple, entre outras coisas fenomenais. Então, o que acontece? Ele explica o seguinte, que todos nós somos criativos. Todos nós somos muito mais criativos do que a gente imagina. A questão toda é que nós somos educados. Quem acaba com a nossa criatividade, na verdade, é a escola, trabalho, né? E casa, os pais, né? Porque o que acontece? A criança, quem tem filho aí de 4 anos, que já está fazendo aqueles projetos maravilhosos na parede, riscando o sofá. Cara, a minha é de 1,5 e já está fazendo. É um processo criativo de aprendizado. O que a gente faz? Não, isso não pode. Para que isso não pode. A criança ela tá extremamente envolvida no processo criativo. A gente vai lá e tolhe essa criança. Quando você chega Alguém lembra do professor, quando era mais ou menos na sexta, sétima série, você tinha aquela professora super bacana, esperava você terminar a sua lição, né? Não apagava a lousa. Era uma delícia, né? Aí você entra lá na 8ª série, na 9ª série, cara. Não, perdão, né? Agora não é mais. Eu já me perdi com esse negócio de 9ª série, acho que é colegial. Agora é ano. É, ano. Aí chega lá, vem um professor a cada 40 minutos, né? Ninguém espera nada, né? Aí o cara já chega com você amanhã, cara, quero 5 projetos, quero 3 trabalhos. Você fala, cara, mas o que aconteceu, né? Quer dizer, acabou, cara. Você começa a entrar as metas, né? Aí você vai trabalhar, você vai estudar para passar no vestibular, porque se você passar, você vai ganhar um carro, né? Aquela coisa toda. E depois você entra no trabalho, você acha que esse processo vai acabar? Não, porque aí começam a surgir as metas na sua vida, as entregas. A criatividade ficou em alguma gaveta, né? Que se perdeu aí no tempo. E a gente precisa encontrar. E o Design Thinking nos ajuda a encontrar a fazer esse reencontro com a criatividade.
Porque, assim, no Design Thinking, a gente não tem ideia ruim, não tem ideia boba, não tem ideia fraca. As ideias, elas são cocriadas. Então, no processo de ideação, a gente faz a cocriação das ideias. Então, as ideias, elas são implementadas, são melhoradas, e esse é um processo muito rico. Então, só para reforçar, na experimentação, que eu acho uma das partes mais valiosas do Design Thinking, a gente tem a questão do erro. O erro é extremamente bem-vindo no processo, desde que seja um erro que aconteça no começo, que a gente possa corrigir rápido e melhorar rápido nesse processo. Tudo bem? E, pessoal, existem Ricardo, ferramentas para a gente poder ter essas ideias, tá? Rodolfo. Pode falar. Não, só lá atrás foi falada a palavra ter o time enganjado aí, a Juliana, se eu não me engano, amiga aí. Engajamento total, exatamente. E que o Ricardo também está falando dessa coisa, nós temos que também ter um contexto das organizações, que a gente chama aí, as organizações tradicionais, o que são? Organização PCC, Planejamento, Comando e Controle. Exatamente. Exatamente. Então nós somos formados para isso, né? Para ficar na caixinha. Aí veio essas ISO 9000 da vida e mata você com a regra. Então aí você, como o cara vai ser criativo se ele está atrás de regras, né? Então a ferramenta, ela contribui com isso, né? Para ajudar a quebrar essas coisas aí. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso, Marcelo. E não cabe mais nesse mundo de hoje, esse mundo totalmente aleatório, aí, ambíguo, complexo, né? Você tem N posições sobre o mesmo tema. Então, realmente, a ferramenta ela ajuda muito nesse sentido. Né? Perfeito. Eu só dar uma dica também para a cultura corporativa. É um grande desafio. Né? Um grande desafio. Eu queria só pegar um gancho ali do Ricardo também, quando ele fala de criatividade, de ouvir as outras áreas envolvidas. E o que a gente vê muito nas empresas, isso eu trago porque eu vi muito isso acontecer, a gente vê até hoje isso acontecer, ao contrário disso, o que a gente vê? Você vai criar um produto, vai criar um sistema, alguma coisa nova, e você, simplesmente, o cara define e fala, eu acho que é assim, o gerente da área de contabilidade, o gerente de produto, o gerente de marketing, ou um diretor comercial, eu acho que é assim, vai ter que fazer assim, porque eu acho, a minha expectativa é essa. E muita coisa se criou em cima disso, né? Ou então, em outra situação, não, eu vou fazer isso aqui porque o meu diretor ele quer assim, eu vou fazer para agradar e para ficar bem na fita com ele. O último cara a se preocupar é com o cliente. Então, isso caiu, a gente tem que olhar diferente. Hoje não dá para ser mais assim. Se você quer continuar sobrevivendo, não dá para ser mais assim. Você tem que ouvir na ponta quem vai usar o teu produto final. Seja cliente interno, cliente externo, enfim, você tem que quebrar isso. Não dá mais para você ficar olhando dentro da organização, dentro do seu próprio umbigo, como a gente viu isso muito e muito acontecer dentro das empresas. Tá? E como a gente ainda vê isso, né, Paulo? Faz sentido para vocês, pessoal, isso que a gente está comentando, que todo mundo está agregando aqui? Alguma dúvida no que a gente está falando? Esse cenário que a gente está falando que nós estamos acostumados também, vocês conhecem algumas empresas assim, talvez intimamente, ou talvez de algum amigo, enfim... Mas faz sentido, porque se estiver fazendo sentido tudo isso que a gente está falando para você, é o momento mais do que nunca de caneta, de anotar essas ideias que a gente está trazendo, né? Times multidisciplinares é a primeira dica, né? De diversos setores, né? Multidisciplinares, diversos setores, para engajar todo mundo na solução, colocar o ser humano no foco da solução, né? Não no foco do problema, mas colocar o ser humano no centro de tudo, né? E aí a dica do livro Confiança Criativa, que o Ricardo trouxe para a gente. Eu vou fazendo um overview aí para a gente não se perder. É bastante informação. E eu quero... Posso complementar mais que vai bater com o que o Paulo acabou de falar, cara? Manda bala. Na minha experiência aí com o Design Thinking, o que eu percebo é o seguinte, a gente faz até uma analogia que é o seguinte, existem dois tipos de dor. Tem a dor do ar-condicionado, né, que é a sala central, e tem a dor da rua. Né? Em todos os projetos que eu trabalhei, em 100% dos projetos que eu já trabalhei até agora de Design Thinking, nunca deu que a dor do ar-condicionado é a dor do cliente. Né? Porque normalmente a gente acha que a dor do ar-condicionado é um problema gigantesco,
né? Enquanto que o meu cliente quer é uma solução muito simples. A gente tem aquela ideia de que, assim, cara, eu vou criar o disco voador, enquanto o meu cliente quer um patinete, cara. Entendeu? Só que eu não vou lá conversar com o meu cliente. Eu não vou lá entrevistar essa pessoa. Então, na minha cabeça, eu estou criando um disco voador, que é a melhor solução do mundo, né, tal. Só que, meu, o cara, ele quer um patinete. O patinete é que vai resolver a vida dele hoje. O cara não sabe o que fazer com o disco voador. Ele não sabe onde ele vai estacionar o disco voador. Ele não sabe onde ele vai tirar uma carta para pilotar um disco voador, né? Mas a pessoa... o design thinking acaba um pouquinho com esse personagem que é o super-herói, né? O cara que chega, como o Paulo falou, que fala, é esta a ideia. Né? Então, assim, aquele cara que veste a cueca vermelha por cima da calça, né? Que levanta o braço e fala, ó, esta é a ideia, né? Então, o design thinking acaba um pouco com esse personagem, porque, assim, o processo é colaborativo. Todas as pessoas participam do processo, todas as pessoas interagem. Então, não tem mais esse personagem aí que fala, a ideia é minha. Na verdade, assim, se vocês lembrarem do Smigol, né? Que falava assim, my precious, né? My precious. Assim, cara, não dá mais para você achar que você tem uma ideia hoje, né? E que essa ideia vai ser somente sua, né? Porque a sua ideia é maravilhosa se você não colocar no mercado para testar, né? Se você não colocar no mercado para testar, meu amigo, a sua ideia nasce morta. Uma ideia sem ser testada, ela não vale nada. Só para frisar aí, tá? E é o fail fast, né? E quando você faz o lançamento de um produto ou de um serviço novo baseado na metodologia do Design Thinking, você já entra no mercado com uma maturidade muito grande, porque você já abriu para dor de mercado, você já prototipou, você já fez uma primeira, uma segunda, você já entra com mais segurança dentro do mercado, né? Então, isso é muito bacana. E o mundo que a gente vive hoje, de empatia, colaboração, experimentação, tem que ser muito rápido. Nós não temos mais tempo para ficar atrás da mesa, desenhando, prototipando, pensando, analisando, vendo estatística, curva ABC. A coisa está muito rápida, as decisões têm que ser tomadas muito rápidas. Em um cenário complexo, que é o que a gente vive hoje, quase caótico ou caótico para alguns, é tomada de decisão, empatia, colaboração, experimentação. Traz para a gente uma segurança muito grande na hora de tomar essa decisão. Primeiro ponto, cara, respira, né? Vamos entender, vamos saber o que está acontecendo realmente. O design, nós vamos entrar já no fluxograma, no diagrama, né? Ele traz isso como o primeiro ponto, entendimento, o que está acontecendo realmente, qual que é a dor, aonde que está. Ar-condicionado, né? E aí, na maioria das minhas experiências, né? Eu sempre equilibrei gestão de sala com gestão de fábrica, com corporativa. Então, quando você vai para o campo, você entende o cara lá, você economiza na sua tomada de decisão, você acelera teu resultado. Então, isso tudo faz muito sentido, né? Hoje, fala-se muito sobre inteligência emocional desde 2018, né? A gente está falando muito sobre inteligência emocional. Todos os fóruns mundiais têm falado de inteligência emocional. E agora é a hora que a gente mais precisa de inteligência emocional. Cadê esse bicho? Né? Ninguém está preparado. O capital emocional aí está todo mundo desesperado, principalmente quem está no comércio, não sabe o que vai fazer, tendo que tomar a decisão de migrar modelo de negócio, né? E aí eu já estou passando na pele há 2 anos isso, quando eu optei vir para o mercado de trabalho para trabalhar com esses processos de facilitação e tudo mais. Agora a gente está migrando a loja que a gente tem de roupa para o online, né, para poder se reinventar nesse momento todo e a fazer a coisa acontecer. Então, aqui uma dica, pessoal, bastante importante, baseada no livro da Carol, né, o Mindset. Quem já leu, muito bem, vale a releitura. Quem não leu ainda, fica mais uma dica de literatura, que é o que a gente tem que fazer hoje, é como a gente tem que se posicionar, né? Da confiança criativa. Eu não sou bom nisso. Eu não estou entendendo. O que eu não estou entendendo? Faça a pergunta certa para você. O nosso cérebro, pessoal, fazendo um parêntese aí, ele é atemporal, ele não reconhece passado, não reconhece futuro. Tudo que ele vive, tudo que é agora, tudo que ele reconhece é agora. Então, se você entrar nessa ansiedade de que o que eu vou fazer semana que vem, você não vai pensar no que você vai fazer agora, e aí você vai perder o time. Se você pensar, puta, essa porra desse corona, desculpa, né? Pode falar palavrão aí? Já tô...
só para gente validar, Pode, né? produção. Pode. Moderadamente pode. Moderadamente, São valeu. termos técnicos, são termos técnicos. Então, pô, o que esse corona, aquele filho da mãe daquele chinês foi comer cobra, morcego lá, aquele maldito povo com esse hábito? Cara, o que tem a ver agora? Já foi. O que eu vou fazer agora para pôr a bola no chão, para resolver e usar todo o meu potencial para trazer, engajar as minhas equipes, os meus times, se eu tenho produto, como é que está o meu mercado, enfim. Que a gente já falou e a gente está vendo todo mundo falar, mas eu não consigo enxergar uma aplicabilidade no que eu estou ouvindo lá fora. Por isso que o objetivo da Pensare e o nosso objetivo hoje aqui com vocês é trazer a aplicabilidade do design dentro do negócio, dentro do dia a dia de vocês. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Beleza. Vai lá, síndrome de Chaves aí. Rodolfo, o Rafael tinha levantado a mão aqui. O Rafael, pode abrir o microfone aí? Fala, Rafa. Vai lá. Boa noite. Eu só tive uma dúvida aqui. Quando vocês falaram na questão de criação, em quebrar esses, vamos dizer assim, essa caixinha, né? Tudo tem processos, procedimentos, planejamento. Como que você consegue implantar esse tipo de criação para uma empresa que ela é extremamente regrada a processo, principalmente uma empresa voltada que tem muito engenheiro, muito arquiteto não, mas principalmente engenheiro, que eles são ligados a POP, que é aqueles procedimentos operacional padrão, são tudo dentro da caixinha. Eu consigo ver isso, mas eu consigo ver uma dificuldade imensa em conseguir colocar isso em ação, principalmente por um setor onde as pessoas não gostam muito de criação, mas sim de processo. Cara, que dúvida, hein, Rafael? Caramba! Rafael. Obrigado por compartilhar, cara. Muito importante. Deixa eu ver se eu posso ajudar aí, Rodolfo. Vai lá. Rafael, boa noite. É o seguinte, o que a gente assim aprendeu nas organizações no processo? Você está falando de uma nova ferramenta, de um novo mindset, né, de uma nova cultura. O que a gente aprendeu, né? Que são três coisas que precisam estar bem alinhadas, né? A questão do conhecimento técnico da organização. Então, o tecnicismo, a engenharia, o processo, beleza. Eu preciso de uma forte liderança para carregar a mudança, entendeu? Para implementar essa mudança. Então, todo esse aparato, esse novo mindset, ele precisa estar carregado por uma liderança muito forte, senão dificilmente ele vai para frente. E também o outro pilar das ferramentas, né? As ferramentas de inovação, como o Design Thinking. Entendeu? Essas três coisas precisam confluir, porque senão realmente é muito difícil você quebrar os paradigmas dentro de uma organização, especialmente como você está colocando muito bem aí, né? Boas empresas que já têm os processinhos, as caixinhas, então você trazer novas ideias, trazer criatividade é muito complicado. Então, precisa desses três fatores estar bem alinhados. Não sei se eu te ajudei aí, tá? Arrumar um sponsor forte dentro da organização que compra isso, né, e te dá força, né? Um patrocinador, por exemplo. O que acontece é a gente vive uma hierarquia muito grande dentro das empresas, principalmente para o interior, né? A gente tem empresas aí de donos, né? São uma ou outra aí, ou poucas empresas que têm uma hierarquia definida e que tem uma gestão profissional e está olhando para isso. Quando você está numa empresa dessa, teu desafio é maior. E aí você tem que realmente entender todo esse tecnicismo aí que o Marcelo disse, conhecer as ferramentas e tentar levar, cara, num processo de, não convencimento, mas mostrar dentro da tua área, como que você, dentro da tua área, da tua ação dentro da empresa, no seu dia a dia, consegue aplicar o design, né, o que a gente está falando aqui, para mostrar resultados diferentes e mostrar que vale a pena. Se isso for uma briga que você quer comprar também, né, cara? Senão, puta, aí você vai dar muita dor de cabeça. Esse cara, eu já cansei de falar para esse cara. O que eu costumo ver, no meu mundo corporativo, né, eu trabalhei como seletista aí, CLT por 11, 12 anos praticamente, e as ideias que eu queria implementar, eu fiquei 6 meses, 3, 4 meses, o que eu consegui menos foi devido a demandas de mercado, mas quando era uma coisa que eu queria implementar de forma diferente, cara, era 6 meses batendo naquela tecla, e de repente alguém acordava com uma ideia e aí aquilo que eu havia falado há 6 meses rodou.
Não sei se vocês já sabem, mas essa era a minha ideia. Pô, eu ficava muito feliz, porque agora o negócio ia andar, né? Sem essa sensação de my precious, né? Igual o Ricardo disse. A gente vai para compartilhar, cara. A gente tem que tomar cuidado com aquela síndrome de você pode escolher o carro da cor que você quiser, desde que ela seja preto, né? Isso vem muito da gestão industrial que a gente vive. E o design, quando ele é aplicado na íntegra, né, com essa abordagem, cara, você vai perceber, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos cases, agora a gente está fazendo toda a introdução aí da teoria, vocês vão perceber quão simples é, e a ferramenta do design é uma ferramenta modular, né, que não necessariamente você precisa passar por todas as fases nessa estrutura, você pode sacar aquela que for a tua necessidade. Mas quanto mais familiaridade você tiver com a ferramenta, mais fácil vai ser para você interpretar e entender esses momentos. Eu acredito que essa dúvida ela não seja só tua, tá? Eu acredito que a galera aí deve estar, na grande maioria, pensando isso, até por isso que eu estou gastando um tempo maior aí na resposta. Faz sentido para vocês, pessoal? Ricardo, quer colaborar? Quero sim. Eduardo, Arthur? Eu já peguei alguns times que são de engenheiros, cara. Engenheiro, um pessoal que é super analítico, super planilha, né? Super cálculo e tal. Cara, foram umas turmas divertidíssimas. Por quê? Aí fica até uma dica. É Rafael, né? É Rafael? Rafael, é o seguinte, se você vai juntar esse time, não traga só os engenheiros. Traz alguns engenheiros, traz um pessoal de TI, traz um pessoal do financeiro, traz um pessoal do RH. Procura fazer o time multidisciplinar. Primeira dica. A segunda dica é o seguinte, procura fazer isso num espaço adaptado. O que é um espaço adaptado? Vou dar um exemplo. A gente foi fazer uma turma numa empresa aqui em São Paulo, que era um auditório, certo? Cara, eu desmanchei o auditório. Cara, coloquei mesa de boteco, coloquei tambor, coloquei puff colorido, né? Os negócios assim, cara. Chegaram os caras engravatados na sala, já olhava desconfiado, assim, o que está acontecendo aqui? Você já quebrou aí, sabe? Você já dá uma quebrada nessas pessoas porque você tem um elemento de surpresa a seu favor. Então, assim, o cara não sabe o que vai acontecer ali. E o processo do design thinking, cara, eu já rodei não sei quantos, já mais de 20, e nunca foi um igual ao outro, porque, assim, os times são diferentes, os problemas são diferentes, os pitches com as apresentações são completamente diferentes, então assim, não tem uma fórmula, não tem uma falar, vai começar desse jeito e vai terminar desse. Às vezes a mesa que você está ali no centro da tua sala, cara, o time tem uma ideia tão maluca, essa mesa vai parar no meio da rua, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o grande barato do design thinking primeiro, é um processo muito divertido de fazer, tá? Ele é sério, só que assim, ele é muito divertido de fazer. Então, você tem as dinâmicas que a gente apresenta para quebrar gelo, porque assim, a conexão empática, ela começa desde o primeiro momento que a pessoa entra na sala. Então, a primeira atividade, a primeira dinâmica que a gente faz já é para gerar empatia. Né? Então, assim, se você tem aquelas pessoas que são fechadas ali e tal, você coloca umas dinâmicas para quebrar esse rancor, né? Esse furor, deixa a pessoa mais leve. Então, assim, tem a dinâmica. Você vai apresentando isso, apresenta o desafio, né? Explica o propósito do desafio para o time, né? Explica que isso é um processo multidisciplinar, e as pessoas vão se engajando naturalmente, porque na hora que você lança o problema, eu posso falar das ferramentas? Eu acho que não, né, Rodolfo? Está muito cedo ainda. Vamos lá. As ferramentas vão conduzindo o processo. Tá? Então, assim, cada etapa do design thinking, você tem ferramentas para cada etapa. Então, assim, não é aleatório. Você tem a condução do processo. Né? O mais importante para vocês que estão conhecendo agora o Design Thinking é saber em qual etapa do Design Thinking vocês estão. Esse talvez seja o processinho mais difícil, mas assim, depois que você aplicou uma vez, 2 vezes, isso fica muito fácil de você entender. Posso beleza? só dar uma dica rapidinho para quebrar o gelo? De repente, eu já vi isso funcionando. Identifica simpatizantes dentro da organização que pensam, de repente, você que quer trazer algo de inovação, chama os caras de lado, fala, cara, vamos fazer uma reuniãozinha nossa aqui, identifica os caras, se tiver alguém com mais liderança, também é legal trazer, chama para uma reunião bem informal, cara, começa a trocar ideia, discutir, põe na mesa e, de repente, começa a ganhar corpo isso, entendeu? E, de repente, promover um workshop dentro, começando com essas pessoas. E isso pode ganhar corpo e vai crescendo, tá? Mas simples é que eu entendo que funciona. Tá? Muito bem, perfeitamente. Pessoal, exatamente isso, Paulo. Olha esse case que a gente separou para mostrar para vocês, apenas um dos cases, né, que para ilustrar toda a ferramenta e como utilizar.
Bom, cara, eu adoro esse case, particularmente assim, esse case é emblemático do Design Thinking, tá? Quem aqui da sala já fez esse exame de ressonância magnética? Alguém já fez? Dá uma chacoalhada aí na mãozinha. Foi tranquilo de fazer para vocês? Fazer esse exame de ressonância magnética? É uma experiência legal? Tem experiências melhores. Tem experiências melhores, né? Com certeza. Vocês conseguem imaginar uma criança fazendo esse exame uma criança com diagnóstico de câncer, tendo de fazer um exame de ressonância magnética? Passa pela cabeça de vocês o que é para uma criança fazer esse exame? Então, eu vou contar a história do Doug. O Doug é o seguinte, ele é engenheiro da GE, certo? A GE é uma das gigantes aí da área de imagiologia. Ele coordena o design da GE e ele tinha trabalhado 2 anos nesse equipamento aqui, já estava praticamente ganhando um Oscar de design, que é de excelência de qualidade do design. E ele soube, eu vou trazer o caso para São Paulo para a gente só para imaginar. Imagina que essa máquina chegou no Albert Einstein lá, certo? E eu sou o Doug e eu fui até lá para ver a máquina. E fui conversar com a técnica de plantão para falar, olha, a gente desenvolveu aí um scanner, né, extremamente sofisticado, tal. Eu queria saber como é que você tá se adaptando com o equipamento, está funcionando bem e tal. Aquele papo ali com o pessoal da enfermagem. E, de repente, toca o telefone, certo? Tocou o telefone. A enfermeira pediu para que ele liberasse a sala, porque ia vir uma criança para fazer um exame de ressonância magnética. E ele ficou ali de lado, tal, e de repente essa criancinha veio com o pai, né, uma criancinha de 6, 7 anos, uma menininha, veio fazer esse exame, e aí o pai, ele estava observando, a menina estava chorando bastante, o pai parou em frente à menina e falou assim, olha, a gente já conversou sobre isso, seja forte, né? E a menina estava aos prantos, chorando demais, tal, e ele observando isso. Aí ele perguntou para a enfermeira, falou, o que está acontecendo? Falou assim, a gente vai ter que sedar, a gente tem que sedar essa criança para ela fazer o exame. Falou, como assim? A máquina não foi feita para anestesiar a criança, para sedar a criança. Pois é, só que ele ficou sabendo nesse momento que quase 80% das crianças eram sedadas para fazer esse equipamento, para fazer esse exame de ressonância magnética. Então, o que aconteceu? Nesse momento, ele poderia pedir demissão da empresa, falar, cara, não era nada disso que eu queria fazer. Ele poderia voltar para a GE e falar, cara, não é problema meu, a minha máquina está aí, está funcionando. Só que ele voltou para casa extremamente incomodado. Ele voltou para casa com o olhar da criança. E falou, cara, para a criança, isso é um equipamento assustador. Né? Então, assim, tem alguma coisa errada no meu processo de desenvolvimento desse equipamento. Né? Por quê? Porque ele nunca olhou para esse equipamento com o olhar da criança. Então, ele voltou para a GE, levou isso para os pares dele e tal. Tinha um pessoal que tinha feito o treinamento da IDEO, né, lá em Stanford. Ele foi para lá para conversar com o pessoal da IDEO, colocou o problema dele para o pessoal, para pedir ajuda e tudo mais. Ficou lá, acho que 1 ou 2 semanas, e voltou para a GE. Quando ele voltou para a GE, ele voltou completamente diferente. Ele falou, cara, eu preciso conversar com os pais das crianças, eu preciso conversar com os enfermeiros, eu preciso conversar com os pediatras, eu preciso conversar com as crianças, e eu preciso conversar com, enfim, com todo o ecossistema em volta desse meu equipamento de ressonância magnética. Então, já foi uma mudança total de mindset, né? Então, ele criou um olhar empático pelo problema, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Eu não posso recriar essa máquina, eu não tenho grana para fazer isso, não tem nada, eu preciso entender o problema. Feito isso, depois que ele conversou com os pais, conversou com as crianças, tinha um timinho lá de crianças no museu que ele foi lá e participou. Aliás, é o seguinte, mais uma dica para vocês, está todo mundo aí em casa por conta da quarentena, assistam o TED, tá? O TED do Doug Dietz, não é o TED doidão, o ursinho doidão, é o TED do TEDx, tá? Então assistam o TED dele, eu garanto para vocês que vocês vão chorar junto com ele. É um cara gigante, tem quase 2 metros. Na hora que ele começa a contar esse case, cara, ele vai às lágrimas. Então, assim, é muito bacana. O resultado disso, você vai ver no próximo slide, o que foi feito.
Ele entendeu o problema, conversou com os pais, conversou com os médicos, conversou com as crianças. Muda para mim o slide, Rodolfo, por favor. E aí eles desenvolveram o Adventure Series, ou seja, as crianças viraram protagonista dessa história, né? Aí entrou também uma questão de storytelling, né? O que ele desenvolveu? Ele não mexeu em absolutamente nada da parte de tecnologia da máquina. Não gastou um centavo para redesenhar o aparelho de ressonância. Ele apenas envelopou esse equipamento, criando para as crianças um ambiente favorável para que elas pudessem participar disso como se fosse uma grande aventura. Aí você fala, poxa, mas foi só isso? Não. O enfermeiro que vem conversar com a criança, ele não vem como de roupa branca, ele vem vestido de pirata, por exemplo, entendeu? Então ele vai contar para a criança uma historinha, dizendo para ela, olha, você vai ficar bem quietinho, porque o navio inimigo vai atacar a gente, então a gente tem que ficar bem quietinho e tal, mas ó, terminando a aventura, você vai lá no baú do pirata e pega um presente para você. Cara, estátua, né? Estátua. Então a criança entra na viagem junto com os enfermeiros, junto com a equipe. Então, isto é o design thinking, tá? É uma solução pensada, né, em cima de um problema que foi colocado. Primeiro, houve a conexão empática do Doug. Foi a primeira pessoa que falou, cara, tem alguma coisa errada. O olhar dele passou a ser o olhar da criança, certo? Então, aí eu vou aproveitar agora esse próprio exemplo do Doug para mostrar para vocês o seguinte: existe um equilíbrio para que a gente possa gerar inovação. A gente precisa de 3 coisas. Normalmente, com o Design Thinking, a gente começa pelo que é desejável. Próximo slide aí, Rodolfo, por favor. A gente começa aqui por baixo, o que é desejável, né? Eu vou dar um exemplo, eu não sei quantas pessoas vieram, tá todo mundo em casa, né? Mas assim, alguém já pegou trânsito aí de 2 horas e meia de ficar parado no trânsito? Alguém já teve essa experiência? Nossa, a maioria do time aqui está em São José do Rio Preto, né? Acredito que nós não temos tanto assim, uma vez ou outra você para na BR ali por conta de um engarrafamento ou uma chuva, mas a gente imagina que deve ser chato pra caramba, né? Então tá bom, eu vou criar um caso hipotético aqui agora, que assim, eu tive uma ideia brilhante, tá? Falei com o Marcelo me ajudou, fez um business plan, e aí a gente vai resolver esse problema do trânsito para todo mundo. Eu fiz uma entrevista lá na 23 de maio, quando ela estava parada, as pessoas adoraram a minha ideia, eu fiz uma entrevista lá na Marginal, quando a Marginal estava parada, as pessoas adoraram a minha ideia, tá? Então a gente desenvolveu uma máquina de teletransporte, certo? Tanto que esse business plan que eu falei com o Marcelo, a gente vai apresentar para o Elon Musk, falar, cara, esse papo de levar o pessoal para a Lua não tá com nada, para Marte, né? O negócio agora é desenvolver essa máquina de teletransporte, porque as pessoas imaginam, eu estou aqui agora em São Paulo, vou entrar na máquina de teletransporte, daqui 2 segundos e meio eu estou em São José, na casa do Rodolfo ali para participar desse webinar aqui. Olha que solução brilhante. Aí, desejável por quê? Todas as pessoas que eu entrevistei na Marginal, na 23 de maio, parada aí no trânsito nas avenidas, falaram, cara, essa ideia é sensacional. É financeiramente viável? Cara, eu posso achar um cara louco, que nem o Elon Musk, que vai financiar o meu projeto. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, é tecnicamente possível? Não, né? Não existe tecnologia para isso. Por que eu vou ter um desgaste com o meu time de tempo, de energia, enfim, processo mental em cima disso tudo, se é algo que a gente não consegue colocar em prática? Tá certo? Então, assim, a gente precisa pivotar às vezes, né? O que é pivotar? Cara, isso aqui não funciona. Esquece. Tá? Então, você pivota. Então, assim, para que a inovação possa acontecer, precisa existir um equilíbrio entre o que é desejável, o que as pessoas realmente precisam, né? O que é financeiramente viável e o que é tecnicamente possível. Ok? Não sei se ficou claro o exemplo, eu dei uma exagerada, mas... Não, ficou ótimo. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode levantar a mão aí e abrir o microfone, tá, pessoal? Eu só vi uma observação aqui que o Daniel fez. Ele falou que o Klaus é médico, é isso? Procede a informação, Klaus? Você tem alguma coisa para
observar em relação a essa experiência aí que foi mostrada nesse case? O Klaus é médico urologista dos melhores que tem. Pô, então... Tá na escuta, Klaus? Deixa eu ver. Oi, por sinal é meu amigo, hein? Muito gente boa, doutor Klaus. Ele está com o microfone. O Klaus, ele deve estar aí pela rotina dele, ele deve estar lá, cara, correndo atrás aí dos Covid-19, viu? Putz, pode ser. É que eu vi aqui, mas beleza. Se alguém tiver alguma coisa, levanta a mão aí que a gente vai em frente. Pessoal, isso tudo que a gente está trazendo para vocês é para você olhar para a tua solução ou para a tua demanda agora, aquilo que você quer fazer nesse momento. É desejável para você? Ótimo. Como que o seu cliente entende, como que ele enxerga essa solução? É tecnicamente possível? A gente não quer falar de reinventar a roda ou ficar buscando soluções mirabolantes. A menos que você tenha um caixa específico e uma verba específica para gastar com isso, aí você mete bala, né? Aí nós vamos buscar o Eslon para falar com a gente. Mas, do contrário, é desejável, é tecnicamente possível e é financeiramente viável. Eu descubro tudo isso dentro do processo de design, né? E aí a gente passa por essa abordagem principal para fazer o entendimento. Esse é o modelo do duplo diamante, tá? A gente passa pelo entendimento, a gente observa, a gente tem um ponto de vista sobre aquela observação, gera um momento de ideação sobre o que foi aprendido, né? Depois dessa ideação, de tudo isso, eu faço uma prototipagem rápida, faço um teste e valido, né? Tem uma iteração aí com o mercado, se aquilo foi positivo ou não, tiro dúvida. Então, basicamente, essa é a jornada do Design Thinking aqui, com um modelo que, se vocês entrarem no Google aí, com certeza essa imagem vai aparecer para vocês. O que está destacado em vermelho são as ferramentas de apoio, que usualmente são as mais utilizadas dentro de cada fase dessa, né? Então, o entendimento, quem são as pessoas que vão participar, o mapa de atores, né? O ET, você tem que explicar aquele problema para um ET, como se fosse uma pessoa que nunca viu aquilo, alienado daquele ecossistema, e ele tem que te explicar o que ele entendeu. E aí você vai validar se realmente você entendeu o que ele entendeu. Sabe? Você delega e você vai lá e confirma aquilo. Enfim, a gente entra nesse processo de interação com os atores, com quem são as pessoas envolvidas dentro do processo. E a matriz Cocô é o que eu conheço, que eu não conheço. Eu vou elencando e fazendo tudo isso, né? O momento de observação foi o que o Ricardo falou bem para a gente, né? O que o meu cliente sente, o que ele ouve, o que ele vê, a gente entra dentro do mapa de empatia para eu me colocar na pele do meu cliente. E aí eu vou para o ponto de vista desse cara. Como que é? Qual que é a minha persona? Qual que é realmente aquele cara que está no centro do meu problema? Qual que é a jornada dele? Quais são os picos de felicidade, de tristeza, de raiva? O que que ele está passando, né? Dentro do dia a dia dele. Eu faço uma redefinição nesse momento do meu desafio, porque aqui eu tenho mais abordagem, eu tenho mais ponto de vista, porque eu já fiz um mapa de empatia do meu cliente ou da minha dor, né? Eu entro na fase de ideação, pessoal. E aí eu vou fazer brainwriting, que é escrever, o processo de escrever ideia, né? Brainstorm, que é aquele toró de parpite, né? Para ter realmente ideias. É o momento de não ter certo ou errado. É deixar tudo vir para a mesa e depois eu vou vendo o que faz sentido, o que não faz sentido. A gente pode usar depois matriz CSD para ver o que é certeza, né? O que é suspeita, o que eu tenho de dúvida. Eu vou eliminando as hipóteses. E aí a parte da prototipagem é a parte mais legal, que é hands-on. Você vai criar uma maquete, vai criar um mini formulário, vai criar um texto, vai criar uma ferramenta para levar isso, para causar a sensação rápida e real do seu público-alvo dentro do que você está propondo com essa solução. Como que você vai resolver essa dor? Aqui é o momento de você voltar para o teu processo e falar, caramba, é isso que eu quero, deu certo, vamos evoluir mais, vamos investir mais grana, que a gente está no caminho certo. Então, essa é a ferramenta, essa é a abordagem que a gente traz. E depois a iteração é o que aconteceu, é o aprendizado e que eu vou fazer de novo para começar esse processo, que ele é cíclico, né? Então, basicamente, o processo do design,
a gente expande e foca, a gente expande e foca. Eu entendo e trago para um momento aqui de aprendizado, de teste. Depois eu levo isso de novo e eu foco isso de novo. E o meu processo ele vira contínuo dentro de um fluxo até de PDCA. Eu não paro. Assim como eu não parei de falar, né? Entrei numa quinta aqui e vamos nessa. Porque a gente já avançou aí das 8 horas e a gente quer entregar essa solução para vocês, para você realmente levar isso para o teu dia a dia. Qual realmente é a tua dor? Onde está o seu entendimento? Quem são as pessoas? O que você está observando, né? Leva isso para vocês dentro do dia a dia de vocês, independente de você estar numa posição de direção ou estar numa posição de operação direta, né? Como que você pode implementar isso imediatamente já no teu dia? Chamar as pessoas que estão ao seu lado para poder amadurecer e trocar essas ideias. Faz sentido tudo isso, pessoal? Alguma dúvida aí no que eu passei? Tá tranquilo? Agora é hora. Total sentido. Muito bem, isso é demais. Então, o processo... Só complementar, Rodolfo, e acho que assim, ó, um grande índice, né, que a gente tem de fracasso de produto, que lança que não vira nada, de serviço que lança que não vira nada, porque você não faz essa experimentação, você não sabe exatamente o que é, você está em um caminho único, não testou, você está indo na incerteza, chega lá na ponta, pô, não vendeu nada, cara, fracasso total, porque você não experimentou, você não fez essa fase cíclica, né, de errar, voltar, experimentar de novo, testar. Então, grande parte, né, dos fracassos que a gente vê no mercado aí é em função disso. E uma coisa que é bastante importante também, nesse momento que a gente está vivendo aí de extrema incerteza de mercado, cara, se você conseguir entender isso rápido, que o teu mercado vai precisar, não agora, porque agora a gente precisa de ação, decisão e controle, né? Planejamento, comando e controle, né? O PCC. Mas e o pós amanhã, né? Porque a semana que vem reabre o mercado, né? Ou na próxima semana acaba a quarentena, ou no próximo mês, e o que eu vou fazer? Como que você está olhando? Então, o design, a gente escolheu essa abordagem hoje, dentro de todas as outras que existem, daí dos métodos ágeis, Scrum e tudo mais, a gente escolheu essa hoje porque faz mais sentido para a gente. Ela vem bem completa dentro desse pacote aí de duplo diamante, né? De expansão e convergência, com cases validados e testados, não só pela nossa equipe, mas... Bom, o cara que fez o mouse, né? O mouse que você tem no teu lado aí hoje, ele usou o processo de design, cara. Então, isso não é uma coisa que foi inventada o ano passado ou em 2010, por exemplo. Isso é muito antigo, já se fala disso há muito tempo. O nosso processo criativo precisa vir à tona para que a gente crie opções diferentes do que a gente tem hoje, para que eu possa fazer escopos, realizar protótipos e sair do mais o mesmo, sair do feijão com arroz, pensar fora da caixa. E quando a pessoa fala pensar fora da caixa, talvez seja isso que ela queira te dizer, né? Crie opções. Crie opções com o que você já tem hoje, dentro do teu momento, do teu mercado, do teu cenário, da tua empresa. Faça isso acontecer. Foca, expande, foca, expande, foca, expande, foca, expande, foca, expande. Você nunca vai parar de crescer, você nunca vai parar de agregar valor para o mercado, para o teu cliente e para que todos estejam à sua volta, possam continuar crescendo e evoluindo com você. Hoje, nesse momento, agora, né, às 8h20 da noite, o que você precisa? O que você precisa focar? O que você precisa expandir dentro do teu negócio, do teu cenário, para você poder ter sucesso e sobreviver a esse momento que a gente está passando, né? Isso é uma reflexão para vocês ficarem aí como tarefa de casa, para pensar realmente. Eu sei que vocês já estão pensando, e se a gente abrir o microfone agora, vai vir bastante coisa, né? Bastante legal. Klaus, abre o microfone. Fala, Klaus. Oi, Arthur. Vamos lá. Não, vai lá, Klaus. Vai lá, vai lá. Fala, primão. Tudo bom? Tô tentando ouvir. Trabalhar ao mesmo tempo na correria. Tá acompanhando? Fala um pouquinho aí. Como é que tá o cenário? Aqui tá mais ou menos em ordem, aparentemente. Apesar de não ter uma consciência ainda plena das pessoas em relação à procura do serviço de saúde, com real necessidade, mas tá melhor, tá melhor. Bom, que bom. Isso é uma boa notícia aí para acalmar um pouco os ânimos, né? Você conseguiu acompanhar aí o case que nós mostramos lá da máquina de ultrassonografia? Consegui, cara. Eu vi a imagem do barquinho, do pirata, até a hora que
estava falando em relação à criança, quando ia ganhar um presente no final, achei demais, foi bem impactante. Daí eu tive que parar de acompanhar para fazer um atendimento aqui e não consegui dar continuidade, mas achei muito legal. Legal, isso faz bastante sentido, né? Pessoal, Muito. Eu tô sem fone aqui, então também não tô conseguindo ter um áudio muito, às vezes, para falar. E não sei se vocês estão ouvindo, mas bem legal. Puta, já te admirava e mais ainda você participando com a gente aqui agora, fazendo tudo que você está fazendo aí. Com certeza, eu acho que você tem um respeito aí de todos nós. O Klaus é médico, pessoal, tá lá. Você tá em Campinas ou em Paulínia agora? Onde você tá? Em Campinas. Está em Campinas, no combate direto aí aos atendimentos do Covid, e os caras que têm dor de barriga e vai lá achando que está com Covid também, atrapalha o atendimento, né? Então, obrigado demais, cara. Se honra muito a gente aí com a tua presença hoje. Valeu. Prazer enorme aí estar participando e aprendendo aí. Tô gostando bastante. Legal. Assim como todos vocês. Ô, gente, eu vou falar um negócio para vocês. O mais importante não é o Cláudio ser médico, não. É que ele é amigo do Clóvis. Pergunta a ele pra você ver. Do Clóvis, né? O Clóvis é sensacional, viu? O mais importante é vocês estarem todos aqui também com a gente nesse momento, né? Beleza. Então, a base, pessoal, do Design Thinking, para a gente ir para as conclusões finais, é essa daqui, cara. Você sai do momento de total desconexão com as suas ideias, né? De um momento onde talvez seja perdido com bastante opção, e você entra dentro da ferramenta, né? Entra dentro da ferramenta, olha que legal, para a gente encerrar com chave de ouro. Você sai no momento aqui com uma solução única de design, prototipado, validado pelo mercado. Você tem mais segurança para fazer o seu investimento, para apostar naquele serviço ou naquele produto, tá? Faz sentido tudo isso para vocês? Valeu a pena vocês estarem aqui com a gente? É o momento aí para as conclusões finais de todos vocês e tirar dúvidas, certo? A gente está com o Rafael aqui, foi o primeiro que levantou a mão. Rafael, vai lá. Arthur, modera aí. Ok, só tenho uma dúvida. É muito boa, mas tem algumas outras indicações que dá para se aprofundar um pouco mais dessa ferramenta, dessa metodologia, porque querendo ou não, em uma hora é bem pincelado, né? É onde a gente consegue se aprofundar um pouquinho melhor nela. Outros cases que vocês tenham também, que possam disponibilizar. Boa pergunta, Rafael. Legal. Isso é bastante legal. A Pensare, ela vem justamente no mercado para suprir essa necessidade, essa demanda muito grande aí de inovação e criatividade. Estava agendado para acontecer aqui em Rio Preto, agora em maio, uma turma presencial de formação do design, né? E por tudo isso, a gente teve que reprogramar a turma. Nós vamos ter um treinamento de imersão de 2 dias só para falar de design e todas essas ferramentas que a gente viu, toda a questão do duplo diamante, na prática, né? Sempre na prática. Vai acontecer agora em junho em Rio Preto e a próxima turma já em Ribeirão, em julho. Isso já está com o calendário confirmado, que a gente remanejou, né? E esse material e a gravação, né? Está gravada essa reunião, a gente vai disponibilizar para vocês também através do YouTube, para você poder revisitar, né, o PDF com a apresentação e o vídeo lá no YouTube, para tirar dúvida, ouvir um pouco mais sobre o comentário. E aí, para entregar isso para vocês. O nosso objetivo aqui, Rafa e todo mundo, foi apresentar a ferramenta, apresentar a abordagem e dar elementos para que você já consiga implementar isso no teu dia a dia, tá? É claro que a necessidade de se aprofundar mais na ferramenta, ela vai ser natural à medida que você olha para ela, à medida que você observa essa necessidade. Então, já nós vamos ter uma formação aqui em Rio Preto, em Ribeirão, né? E aí a ideia é a gente estar em Campinas também, Klaus, em São Paulo aí com o Ricardo e com o Paulo mais presente também, para a gente levar isso com mais riqueza de detalhe, para dar a formação de designer para vocês. Perfeito. Obrigado. A gente vai estar presencial aí junto com vocês também, Rio Preto. Legal. Aliás, a equipe Pensar ela é itinerante, né? Onde tiver, com certeza vai estar os 5 junto aí para estar dando o auxílio e enriquecendo cada um com a sua expertise, com a sua prática. E a presença e a participação de vocês enriquece todo o treinamento e todo o workshop. Todo o webinar. Rodolfo, deixa eu só finalizar aqui. A gente estava falando dos cases aí, né? Há uns 15 dias atrás, eu atendo um cliente meu na área de marketing, é uma distribuidora de informática, de equipamentos, e ele também atua na área de manutenção, de máquinas, impressoras, enfim.
Em alguns anos atrás, ele comprou de um cliente dele, né? Ele recomprou, na verdade, algumas impressoras. Ele fez toda a manutenção nessas impressoras e ele acabava fazendo um trabalho de comodato, né? Essas impressoras. E alguns clientes que ele não tinha comodato, o cliente chegava até ele chama Gustavo, pô, Gustavo, minha impressora está com problema aqui, enfim. Ele emprestava essa impressora, esse backup para o cara, enquanto ele arrumava do cara, o cara ia utilizando a dele. Ele cobrava um valorzinho ali, bem irrisório, só para o cara não ficar sem, né? E há 15 dias atrás, ele é amigo meu pessoal e cliente também, a gente estava sentado, não estava na quarentena ainda, né? A gente estava batendo um papo na casa dele. Ele falou assim, cara, eu preciso de alguma coisa para a semana que vem, porque eu estou perdendo faturamento, eu não sei o que eu vou fazer, as empresas, enfim. E a gente teve esse insight aí, pincelamos isso daí, né? Falei, cara, por que você não volta a fazer a parte de manutenção, a emprestar computador, emprestar impressora para quem está precisando, né? Em 2, 3 dias, logo após que a gente fez isso daí, começou a chegar uma demanda muito grande para ele de pessoas que estavam em home office e que não tinham computador ou não tinham notebook ou trabalhava com desktop na empresa e não tinha como levar isso para casa. Enfim, o cara falou assim, pô, eu tenho a internet, mas eu não tenho notebook, eu não tenho a máquina, né? E o que a gente fez foi simplesmente estruturar isso daí, dele pegar essa ferramenta que ele tem, que é o produto, e falar, cara, tá aqui a máquina, você não vai deixar de trabalhar o home office porque você não tem computador. Então tá aqui, quer dizer, ele enxergou nessa necessidade desses clientes dele, a oportunidade dele também ganhar dinheiro, é óbvio isso, ele não ficar parado e, em contrapartida, o profissional continua sendo assistido, né? E aí, por mera coincidência, coisa de 2 ou 3 dias depois, já na semana passada, eu estava lendo uma matéria no LinkedIn de um cara em São Paulo, eu posso até compartilhar o link com vocês depois, que o cara tem uma empresa em São Paulo que ele está fazendo isso daí. Só na semana passada ele já tinha feito isso com mais de 100 pessoas, né? Pô, vem cá, eu tenho um notebook backup, você não vai ficar sem trabalhar e eu vou movimentar, né? Então são esses insights, são atividades simples que ele já estava fazendo isso, mas bem pouco com impressora, mas ele não tinha pensado ainda, aí que a gente fala fora da caixinha, né? Cara, mas espera aí, você tem as ferramentas aqui, por que não fazer, né? Talvez bastava esse empurrãozinho nele, que foi esse empurrão da questão da quarentena, mas só para deixar um recado que tem oportunidade em tudo que a gente imaginar. Isso foi a prova dos 9 para mim. Importantíssimo. Rodolfo, Pessoal, pode falar só não sei se pode falar ainda da mentoria, falar rapidinho. Pode falar, Paulo. Acho que é importante também a gente validar isso, né? Deixar aí para o pessoal pensar. A gente está estruturando uma outra sessão, para a gente, de repente, criar uma sessão dedicada, né, para quem se interessar e falar do seu negócio, do seu problema, da sua ideia, mas aí de uma forma exclusiva para você, né? A gente combina para uma sessão exclusiva, a gente vai chamar isso de mentoria. De repente, é uma nova linha que a gente pode atacar aí também para vocês. Que a gente quer, pessoal. Experiência bacana, pô. Que a gente quer estar presente com vocês aí a todo momento e entendendo as necessidades, né? O Paulo trouxe a intenção da mentoria, uma ideia para a gente poder trabalhar também. Vai ter a formação agora, fechando todas essas histórias aí de quarentena, né? Vamos torcer para que acabe tudo bem, a gente retome logo as nossas atividades normais aí. E eu quero ouvir de vocês agora, né? A equipe da Pensare não vai falar mais nada, eu prometo para vocês. Eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam? Valeu a pena participar? Qual foi a experiência de vocês? Fez sentido? Feedbacks, vamos lá. Abre o microfone aí, pessoal. Boa noite, Daniel, tudo bem? Fala, Dani. Foi muito bom, parabéns aí a vocês por essa iniciativa. Eu vi o exemplo aí, acho que foi do amigo que falou, né, de mais ferramentas, alguma coisa assim. É isso mesmo, o que vocês estão fazendo é muito legal, é muito bom pra gente, porque eu acho que nada na vida a gente consegue inventar ou fazer se não tiver também uma ferramenta, um diagnóstico de uma ação, né? E a gente precisa muito desse time que nem vocês montam, com ideias no momento desse de crise. Olha só, isso eu acredito que muitos podiam estar vendo televisão, vendo uma bobeira, né? E tá aqui com vocês. O que vocês trouxeram para a gente
só de pincelar, eu falo por mim, né? Estou na empresa há muitos anos, né? Hoje eu sou responsável pela área tributária, mas hoje eu trabalho muito mais com design, com integração das equipes, do que com a minha área específica. E foi fantástico ouvir a metodologia que vocês trouxeram, né? Porque você ouve falar de muitas coisas, e acredito que a gente vai precisar muito de vocês aí no decorrer desse ano aí, com novas ideias, com novas situações, porque realmente, como eu disse, ninguém é nada sozinho, a gente precisa dividir ideias. Vamos ver esses camps que vocês vão fazer aí, que eu estava ouvindo, né? Ribeirão, Rio Preto, quando tiver, vamos tentar montar a equipe, porque engajar é o momento agora para a gente ter uma decisão melhor lá na frente de tudo que a gente for implantar. Parabéns aí. Show de bola. Legal. Mais alguém? Vamos lá? Acho que todo Adriano. Adriano. Todo conhecimento é bem-vindo, né? Hoje, todo profissional, ele precisa ter aí à mão, né? Uma cesta de soluções, né? Você não tem lá uma solução em si, né? É uma combinação de soluções aí, né? Exato. Que ajudam a gente no dia a dia aí, né? No desenvolvimento dos produtos, dos serviços, né? Da parte aí da evolução da gestão das organizações, né? Da melhoria dos processos e tudo mais. Então, é bacana, foi importante ter conhecido aí a solução de vocês. Acho que a gente tem acompanhado aí, né, nessa crise aí de sanitária que a gente está vivendo aí, né? Eu acho que o governo, né, tanto estadual como federal, eles têm de alguma forma implementado, né, o design thinking aí, né? Porque você vê que eles estão tendo que criar aí, né, a todo momento aí alternativas, né? E para buscar aí, né, socorrer a população, enfim, né, se estruturar para poder passar essa crise, né, enfrentar esse problema, né. Então, acho que dá bastante coisa aí para a gente poder tirar de lição disso também. Tá? Agradeço aí a disponibilidade de vocês. Vocês vão compartilhar essa apresentação utilizada hoje, hein? Vamos, Adriano. Até acabei de escrever aqui no chat aqui. A gente vai mandar amanhã, através do e-mail que vocês forneceram no cadastro, tanto a apresentação como o link da gravação já no YouTube. Então, dá uma olhadinha, vai do e-mail da Pensare, tá? pensare@pensare.cc. Dá uma olhadinha, às vezes vai estar na caixa de spam, enfim, lixo eletrônico. Mas amanhã a gente envia todo esse material para a gente, tá? Vou deixar o e-mail disponível aqui nosso também. Fiquem à vontade, se quiser escrever, se quiser, enfim, debater mais alguma coisa, a gente está aberto aí, beleza? Legal. Marcelo, você ia comentar? Não. Sim, Rodolfo. Pode falar aqui? Pode falar. Boa noite a todos aí. Eu acho que a primeira coisa a ser dita aqui é agradecer a vocês pelo conhecimento, né? Trazer nesse tempo de loucura, né? De incertezas, trazer um conteúdo, trazer algo bacana para que a gente se ocupe com algo realmente interessante. Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite, né? E muito feliz, porque a gente está vivendo hoje num mundo meio que de loucura, coisa muito rápida, coisa muito automática, né? E ouvir sempre falar a palavra pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas e trabalhar com pessoas para ajudar alguém, isso para mim faz todo sentido, isso é fantástico, né? Não é à toa que eu admiro muito o Rodolfo, é um grande amigo, porque ele sempre se preocupa muito com esse lado humano também das pessoas. Então, quando a gente parte um pouco para esse lado, eu acho que o resultado ele é bem melhor, ele vem muito mais fácil, né? E então, assim, para mim fez todo sentido. Ansioso para essa formação para Rio Preto, né? Contem comigo aí, quero fazer parte desse time também. E é isso aí. Obrigado e continue trazendo esse conteúdo pra gente aí. Cara, você caiu de paraquedas e tá querendo ir pra formação, hein? Que legal. Poxa, cara. Com certeza. Muito bem. Pessoal, mais alguém para fechar, para comentar aí? O que vocês acharam? Valeu a pena? Bom, então é isso. Muito obrigado a vocês todos por terem participado com a gente aqui, disponibilizado o tempo, né? Nós ficamos exatos aí 1h37 oficiais dentro da apresentação. Muito bom. Tenho certeza absoluta que todo mundo entregou para vocês aqui 120% de atenção, de conhecimento, e a gente não vem para esconder o leite. Pelo contrário, a gente vem para entregar realmente a solução e o que fazer e como fazer.
A gente não está preocupado em querer vender treinamento ou em vender formação. A nossa ideia é estar com vocês no momento que vocês precisam, né? E agora eu acho que é um momento que todo mundo precisa de cada vez mais união. Então vai, 30 segundos aí para cada um da pensar e dar suas conclusões finais. Olha, eu sou suspeito para falar, cara. Se eu pudesse ficar falando de design thinking aqui até amanhã, eu ficava. 30 segundos, Ricardo, já acabou. Valeu, obrigado, gente. É um prazer. Não, eu já fiz a consideração, era aquele case ali que eu queria trazer, que surgiu aqui, e é isso, é a gente ver oportunidade onde a gente menos imagina, né? Isso daí para mim foi o que ficou claro, principalmente nesses últimos dias aí, e acho que a ferramenta do Design Thinking, ela vem agregar muito isso, né? Ela só vem complementar e despertar na gente, às vezes o que está um pouquinho travado ali, ela vem soltar essa engrenagem. Obrigado, pessoal. Pessoal, rapidinho então, fechar aqui. Acho que alguém falou em pessoas, acho que uma das coisas que mais dá prazer para mim no trabalho é quando eu já tive a oportunidade de ajudar muita gente em termos de carreira, em termos de direcionamento, e eu acho que isso aqui é um grande valor que a gente tem, poder ajudar as pessoas, né, a resolver, abrir um caminho, resolver um problema, a mudar, a inovar, a transformar. Eu acho que isso não tem preço. Independente de qualquer coisa, a gente vai aprender com cada um de vocês, né? E é uma troca muito valiosa que a gente está propondo. E eu acho que foi muito legal a experiência, muito interessante. Eu acho que tem muita pista e a gente vai se ver aí por muitas vezes, tenho certeza disso. E assista e procure a gente nas mídias sociais, deixei o recado ali para ajudar a gente lá. Beleza? Valeu. É isso, pessoal. Comece a jornada aí, dá o primeiro passo, começa de forma simples lá, gerando ideias lá no seu setor, o Rafael aí falou, tenta entender o seu setor de forma simples lá, começa a gerar ideias, usa a criatividade aí. E vamos em frente, sucesso para todo mundo aí. Forte abraço e boa noite. Valeu, gente, até. Valeu. Boa noite, boa noite. Valeu, pessoal, abração. Valeu, Paulo. Sucesso. E aí, meus amigos? Pode encerrar aqui? Podemos encerrar? Pode encerrar, ou você derruba todo mundo aí, que ficou ainda, e a gente abre outra sala para a gente fazer as nossas considerações aí. Ale, gostou? Valeu a pena?